Vamos lá, você ficou tonto. Procurou um médico, o médico olhou pra você, olhou pro prontuário e disse: é labirintite. Você voltou pra casa com um Dramin, Labirin, né? Talvez com os dois, e pensou: pelo menos agora eu sei o que é isso aqui. Só tem um problema sério com esse diagnóstico. Eu preciso te contar de verdade aqui, né? Porque enquanto você não souber, você vai continuar tratando o sintoma, ignorando o que de fato pode estar acontecendo. Labirintite de verdade, né? Uma labirintite com um processo inflamatório, infecção bacteriana, viral, autoimune, é uma doença mais rara. Na grande maioria dos casos de tontura, quando alguém recebe esse diagnóstico, está recebendo um nome errado. E não é só culpa do paciente, né? O termo pegou, né? Pegou na população, pegou no consultório, pegou nas conversas de família. Então, é mais fácil falar assim, labirintite, em vez de tentar separar os tipos de tontura, VPPB, TPPP, tem um monte de nome, a gente fica até vai gaguejando, né, falando desses nomes. Quando alguém fica tonto, chama de labirintite. Quando alguma tonteira vai e volta, chama de crise de labirintite. Só que, anatomicamente, isso não faz muito sentido. A gente tem dois labirintos, se infectar, né, você trata, acaba. Não existe essa crise de labirintite como se fosse, sei lá, algo que vai e volta o tempo inteiro. Quem usa essa linguagem, às vezes, pode estar confundindo o nome com o sintoma. Ó, labirintite existe, ok, mas é tanta labirintite, todo mundo tem labirintite, que eu já peguei até no consultório labirintite, que é crise convulsiva. Então, lembrando, quem nomeia, domina. Esse é o princípio que eu repito aqui muitas vezes no canal. Quando você recebe o nome errado, você fica preso no diagnóstico errado, no remédio errado, e na espera de uma melhora que não vem, porque a causa real nunca foi tocada. Fica aqui comigo, porque a segunda metade desse vídeo tem uma informação que muda completamente como você vai entender a tontura crônica, especialmente aquela que vem junto com a ansiedade, com o estresse, com aquela sensação de que a cabeça nunca está totalmente firme, que a gente está meio mareado, como a gente saindo de um barco. Então, antes de entrar nas causas, eu preciso fazer uma separação que parece teórica, mas que muda tudo na prática. Tontura é um sintoma muito inespecífico, é a sensação genérica de que algo está errado, né, com a nossa estabilidade, com a nossa orientação no espaço ali. Pode ter dezenas de causas, tá? Pode vir do coração, pode ser da pressão, pode ser da tireoide, pode ser da glicose, da cabeça, do ouvido, da ansiedade, enfim. Vertigem é diferente. Vertigem é uma sensação ilusória de que o ambiente está girando, as coisas estão girando em volta de mim. Aquele carrossel, sabe aquele carrossel que a gente vê em parque de diversão? Aquela sensação de que a sala se move quando você move a cabeça. Para que a vertigem aconteça, tem 3 vias que precisam estar comprometidas normalmente, tá? Normalmente. A gente vai ser taxativo, a gente está explicando o geral aqui. A visual, a vestibular, que é o sistema do equilíbrio interno do ouvido, ou a proprioceptiva, que são os sensores, né? Os nossos receptores e sensores de posição nos músculos e nas articulações. Porque se eu faço isso assim, agora fecho o olho, eu sei qual a posição da minha cabeça, estou meio de lado. Se eu fecho o olho e viro meu braço para baixo, eu sei que meu braço está para baixo. Eu sei que o meu dedão tá para baixo, eu sei que o meu dedão tá para cima. Já se perguntou como é que funciona isso? Por que eu sei isso? Porque eu tenho sensores e receptores na minha célula que eu consigo, no meu corpo, nas articulações dos músculos, que eu consigo entender qual é o movimento, onde o meu corpo tá. De olho fechado eu consigo saber que eu vou tocar a ponta do meu nariz. Então, quando uma dessas vias manda um sinal errado ou manda sinal em conflito com as outras, o cérebro não sabe em que acreditar. E a sensação de giro pode aparecer. Tem ainda a tontura propriamente dita, que não é bem vertigem e também não é bem um desmaio iminente, nem um desequilíbrio, né? Uma sensação de flutuação, de cabeça vazia, de que você está andando numa superfície que não está totalmente firme. Essa que mais aparece nos consultórios de neurologia ligada à ansiedade. E é também a que mais demora a receber o nome correto. Essa separação não é um detalhe técnico. Ela determina qual especialista você deve procurar, qual exame faz sentido, qual tratamento tem chance de funcionar. Médico que usa tontura e vertigem como sinônimos vai errar a conduta, com uma frequência muito maior. Então lembrando, a gente tem esses tipos de vertigem mesmo, né? Misturado, vamos botar vertigem barra tontura aqui, que a gente tem a causa labiríntica, neurológica, né? Otológica, desculpa, labiríntica, otológica, neurológica, e talvez aqui a gente vai discutir psicológica. Então vamos percorrer as causas reais de vertigem e tontura em ordem de frequência, porque a ordem aqui importa mais do que parece. A campeã absoluta é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. É a doença que mais recebe o apelido de labirintite de longe. O mecanismo é simples de entender. Dentro do labirinto, a gente tem uns pequenos cristalzinhos de carbonato de cálcio, os otolitos, eles que ficam ali numa região específica e ajudam o sistema de equilíbrio a detectar a aceleração linear. Então vamos lá, a cabeça está para o lado, eu tenho ali aqueles receptores, os cristalzinhos se movimentam para mostrar para que lado está a minha cabeça, assim como eu sei para que lado está o meu dedão. Quando esses cristais
cristais se desprendem, migram para os canais semicirculares que detectam a rotação e não estão preparados para receber esses cristais, qualquer movimento de cabeça manda um sinal errado para o cérebro. Parece que você está virando uma cambalhota, a vertigem aparece. Gira na cama, levanta rápido, olha para cima, baixa, pega alguma coisa no chão e aí tá ali, ó, pum, o plot twist de toda a nossa conversa. A VPPB tem tratamento sem remédio. Existe uma manobra chamada manobra de Epley, né? A gente faz ali manobra de Epley para resolver e Dix-Hallpike para investigar. Ela é feita no próprio consultório. Em minutos, reposiciona esses cristais de volta para onde eles não deviam ter saído, né? Tinham que estar lá. A gente manda de volta para lá. Muitos pacientes têm melhora imediata ou em poucas sessões. Nenhum Dramin, nenhum Labirin, nenhuma medicação envolvida normalmente. Pensa no contraste. O diagnóstico mais comum de tontura tem uma solução mecânica no consultório. E boa parte das pessoas que têm VPPB vai para casa com um remédio que mascara os sintomas enquanto os cristais continuam no lugar errado. Eu lembro muito agora, recentemente, da minha tia. Uma tia me liga, né? A sua tia tá com um problema. Ela tá andando estranho, ela tá muito tonta, ela fica andando para um lado, ela levanta da cama, ela fala que tá muito difícil, tudo gira. Eu fiquei muito preocupado com essa tia, porque lembra que eu falei? A gente tem uma tontura, uma vertigem central, do sistema nervoso central. E aí ela já tava caminhando com dificuldade, a gente chama de lateropulsão, andando pro lado, eu já fiquei muito preocupado. Pedi para ela ter o consultório para eu avaliá-la. Quando eu fiz a manobra de Dix-Hallpike, deito ela pro lado, olhei o olhinho dela, ela um olhinho mexendo, né, que a gente chama de nistagmo, mexendo pra caramba. Falei, tia, isso aqui é uma VPPB. Você está tonta porque os cristais eles resolveram fugir para um lugar onde eles não precisavam estar. Fiz a manobra nela de Epley, mas avisando. Isso aqui é importante, tá, gente? Falei, olha, a sensação é que tu vai estar numa montanha-russa e eu só vou lateralizar. Viro ela de ladinho, sento ela, giro a cabeça, vai parecer que tu tá caindo, mas é o cristal voltando pro lugar. Não deu outra. Ela começou a gritar, tentar me segurar. Quando eu fiz a manobra, passa um tempinho. Ah, João, melhorei. É assim, é muito legal. Assim, na nossa mão a gente consegue mexer nisso. Real. Isso é uma coisa que vários médicos tinham que saber, né, na prática clínica. Segunda causa muito relevante é a doença de Meniere. Ela envolve um acúmulo de um fluido no labirinto. É um quadro clínico, ele é bem característico. Crise de vertigem intensa, com minutos a horas de duração, acompanhadas de perda auditiva e zumbido. Pode ser progressivo, né? Esse sim precisa de investigação com otorrino, audiometria. Não que os outros não precisem a avaliação com otorrino, tá? Na dúvida, vai no otorrino, pelo amor de Deus, eles dominam isso. Faz a audiometria na Meniere com acompanhamento especializado. Isso aqui é muito sério. Meniere é uma doença muito séria que tem que ser bem acompanhada. A terceira causa importante, e aqui começa a conexão com o restante do vídeo, é a migrânia vestibular. Ela combina sintomas de enxaqueca com tontura e desequilíbrio. Os gatilhos são os mesmos da enxaqueca: estresse, privação de sono, luz intensa, alterações hormonais. Quem acompanha a série de neurologia aqui no canal que eu tô fazendo já ouviu falar dessa interseção no vídeo que eu falei sobre enxaqueca. E a labirintite de verdade, a infecção real, ela tá lá no fim da lista. Rara, uma causa identificável, com resolução em algumas semanas. Praticamente ninguém que recebe esse diagnóstico popularmente tem isso de fato. Isso aí é duro, mas assim, na prática clínica, tá? E estatisticamente falando também. Agora eu preciso que você preste atenção redobrada aqui, porque esse bloco é o que diferencia a perspectiva de um neurologista de qualquer outra especialidade na hora de falar sobre tontura. Existe uma condição reconhecida pela Sociedade Barani em 2017, portanto é bem recente, que se chama tontura postural perceptual persistente. A sigla no português é TPPP. Mais um trava-língua pra gente. Na literatura internacional, você pode achá-la como PPPD, que é em inglês, né? Mas aqui no canal a gente vai falar de TPPP, ok? Que é uma tradução muito fiel. O que precisa entender é o seguinte: essa provavelmente é a causa mais comum de tontura crônica nos consultórios de neurologia. E ela tem a ansiedade como um fator de risco central. Como que ela aparece? Quase sempre começa com um episódio real de tontura. Talvez pode ter sido uma VPPB que passou sem tratamento. Pode ter sido uma outra crise de vertigem por alguma outra causa. O sistema de equilíbrio mandou um sinal de alarme forte. O cérebro ele registrou esse alarme. E algumas pessoas, especialmente aquelas que já têm um sistema nervoso mais sensibilizado pelo estresse crônico, o alarme não desliga. Depois que o episódio inicial passou, ele continua com um certo medo. O cérebro ele entra no modo de detecção de ameaça. Vai ficar bem aumentado isso. E aí ele fica assim, então, será que eu tô tonto? Será que eu vou ter crise? Ele entra num critério que não é detalhe, é o que define o diagnóstico. Para falar em TPPP, a tontura precisa estar presente na maioria dos dias, por 3 meses mais ou menos, né? Ou mais. Então assim, na maioria dos
dos dias por mais de 3 meses, ok? Não é uma tontura de uma semana ruim, pô, passou. Uma tontura que vira um pano de fundo na vida da pessoa. E normalmente ela tem 3 gatilhos clássicos que juntos fecham esse quadro. Primeiro, a postura dela. Fica pior em pé do que quando está sentado ou deitado. É muito comum o paciente se queixar. Ele fica em pé, dá uma piorada. Segundo, o movimento. Tanto, né, o seu próprio andar, virar a cabeça, quanto o movimento que você observa, como um carro, né, uma pessoa passando do lado. E em terceiro, o estímulo visual complexo. Aquele mercado lotado, que você já não sabe muito bem onde repousar seu olhar, a tela do computador, com muito conteúdo se movimentando, multidão de rua. O cérebro está tentando processar as informações que estão demais num sistema de equilíbrio que foi colocado no modo de alerta máximo e não saiu mais esse alerta. Pensa comigo, o cérebro ele não quer que você seja feliz, já falamos disso, eu falo isso sempre. Ele quer que você sobreviva, então tem umas pegadinhas que o nosso cérebro faz na gente pra gente manter comportamentos. Quando ele percebe que o sistema de equilíbrio deu um sinal de ameaça, ele aumenta a sensibilidade desse sistema. Fica de olho, hein? Fica esperando o próximo sinal, hein? Ó, fica atento. E aí qualquer movimento que antes passava desapercebido, vira um dado para processar. Será que eu tô tonto? Será que vai piorar? Né? Peraí. Então, qualquer ambiente com muito estímulo vai virar uma sobrecarga muito grande. O sistema ele tá calibrando para capturar mais do que ele precisa capturar. Esse estado de alerta, hipervigilância. E aí entra o ciclo que é preciso entender. Porque tem uma camada que as pessoas raramente percebem. Quanto mais ansiedade, mais sintoma de tontura, mais sintoma de preocupação com a tontura, mais ansiedade, e aí a gente vai ficando naquilo. Quanto mais a pessoa foca na própria tontura, quanto mais ela monitora, né? Será que eu tô tonto agora? E agora? E agora? E agora? Esse monitoramento é ele mesmo uma forma de ansiedade, e essa ansiedade retroalimenta o sistema inteiro de alerta vestibular. O problema criou o mecanismo que o mantém. Preciso dizer algo aqui, vou falar com clareza. Os sintomas dessa tontura crônica são reais, tá? Não é uma invenção, não é frescura. Não é só um psicossomatismo, sei lá, né? No sentido mais pejorativo, que as doenças psicossomáticas são reais. Ela existe. É uma desregulação funcional. Muita gente fala que tudo que é psicossomático só pra falar que é da cabeça, né? Mas a doença psicossomática ela é real, mas isso aqui realmente tem uma desregulação funcional mensurável do sistema vestibular, ligada a essa hiperativação do sistema de ameaça do cérebro. Tem um mecanismo, tem explicação, né? Tem todo um tratamento. E o fato de que a ansiedade ela tá no meio não significa que é menos real ou que a pessoa está mais fraca. Nesses 14 anos de consultório, uma das coisas que eu mais vejo é essa pessoa que fica meses, às vezes anos, passando de especialista em especialista, fazendo exame atrás de exame, todos normais, e ninguém para explicar o mecanismo. Ele não recebe nome, ele não recebe diagnóstico, não recebe caminho, fica com a tontura sem resposta. Eu já peguei alguns pacientes, lembro uma vez um paciente específico chegou para mim pela internet, porque ele falou assim, eu vi um texto na internet sobre uma tal de TPPP, que ninguém nunca me falou dela, já tinha ido em neuro, já tinha ido em algumas coisas e tal. E engraçado que eu tenho uma amiga neurotologista, ou otoneurologista, né, que ela trabalha muito com essa parte de neurooto, que ela já tinha me comentado sobre isso, até então eu desconhecia, não tive esse termo, por exemplo, na faculdade, na residência médica. Na faculdade muito menos, mas na residência a gente não falava de TPPP. 2017, lembra, gente? 2017 esse termo foi aceito ali, foi cunhado. Então, é real, muita gente fica sem resposta, vai ficando com tontura. E tem um detalhe sobre a TPPP que explica por que ela demora tanto a ser diagnosticada. Ela não aparece em exame. Ela não aparece nos exames de imagem convencionais, na tomografia, na ressonância, na audiometria, vestibulometria, né? Às vezes o achado é mínimo. E o médico que não vai conhecer, que não conhece esse termo, essa doença, esse diagnóstico, ele olha para os exames normais e diz, cara, tá tudo bem. Aí o paciente volta para casa tonto, tem diagnóstico, achando que tá tudo, tá inventando, tá meio fraco. E não é isso não. A TPPP é um diagnóstico clínico, feito, né, pela história ali, tem os critérios, né, da sociedade que eu comentei, né, os 3 meses, 3 gatilhos que eu acabei de explicar, não por exame de imagem, é clínico. Essa é a primeira coisa que eu explico quando eu faço o diagnóstico. O fato de não ter um exame, de o exame estar normal, não significa que tá tudo bem. Significa que o problema, né, é funcional, não estrutural. E funcional tem tratamento também. E aí o tratamento, né? O tratamento dessa condição combina 3 fatores. Reabilitação vestibular, com exercícios específicos de exposição gradual aos movimentos e ambientes que provocam esses sintomas, para recalibrar o sistema. A TCC, terapia cognitivo-comportamental, né, para quebrar o ciclo de hipervigilância, interpretação catastrófica dos sintomas. E em vários casos, tá? Na maioria dos casos, eu utilizo medicação de suporte, especialmente os inibidores de recaptação de serotonina, né, que são ansiolíticos. Eles são antidepressivos, mas o efeito
efeito ansiolítico importante. Ainda mais quando tem essa ansiedade mais exacerbada, né, ou uma depressão associada, aí a gente já vai entrar com medicação. Mas o passo mais importante, que é antes de qualquer tratamento, é o diagnóstico correto. É porque quem passa anos tomando Dramin para uma tontura funcional ligada a um sistema de alerta, está tratando um sintoma e deixando de tratar a causa. Vai aliviar um pouquinho, mas mesmo assim, te aumenta até a chance de desenvolver um quadro de um parkinsonismo pelo excesso de medicação. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, até aqui eu falei sobre as causas mais comuns de tontura, né, que tem tratamento e não apresentam um perigo imediato. Mas existe uma parte dessa conversa aqui que eu não posso deixar de fora, tem que lembrar, né? E tem a ver, de novo, com aquilo que a gente fala aqui no canal, honestidade intelectual. A gente não tá com videozinhos bobos, curtos, para ganhar views, né? Eu tô querendo ajudar você de verdade aqui. Então, a regra que eu uso no consultório é essa. Tontura que chega acompanhada de outro sintoma neurológico muda completamente o nível de preocupação. Tá? Uma tontura isolada, leve, simples, na grande maioria dos casos, ouvido, sistema vestibular, periférico, funcional. Tontura com mais algumas outras coisas pode ser já sistema nervoso central, que a gente fala dessas vertigens centrais, a história é outra. Os sinais que pedem uma avaliação imediata sem espera. Vertigem de início súbito, acompanhada de visão dupla. Fala arrastada, dificuldade de engolir, fraqueza, dormência em algum membro, desequilíbrio mais grave, impedindo de ficar em pé. Esse conjunto de sintomas pode indicar um AVC de circulação posterior, que é, né, um sintoma um pouco diferente do AVC clássico que a gente está acostumado. A gente não imaginava que um AVC pode se apresentar com tontura, e pode, tá? Então isso aqui é muito sério, muito importante. A gente sabe que o AVC ele pode trazer muitos sintomas motores, fala, né, alterado, mas existe sim esse tipo de AVC que cursa inicialmente com tontura, tá? É raro, mas pode acontecer. Então, ou seja, o exame neurológico ele pode parecer quase normal numa apresentação grave. Tontura em que tem fatores de risco vascular importante, pressão alta, descontrolada, diabetes, histórico anterior de AVC, né? Pessoas que têm arritmias cardíacas merecem uma avaliação neurológica mesmo quando os outros sinais não estão presentes, ok? Isso aqui é importante. Já peguei pacientes jovens com AVC na região do cerebelo que tinha uma queixa de tontura, que aí foi tendo uma dificuldade de olhar, uma visão dupla, ficou meio tortinho para andar, caindo mais para um lado, sem nenhum sintoma, nenhuma alteração de força, rosto reto, e era um AVC na região posterior. Uma ressalva importante sobre remédio de tontura, né? O antivertiginoso mascara os sintomas. A automedicação com Dramin, Labirin, qualquer outra Vertix ou qualquer outra medicação dessa classe atrasa o diagnóstico correto. E especificamente no caso da VPPB, o uso de antivertiginoso pode até dificultar o processo de reabilitação e de melhora espontânea, que muitas vezes aconteceria naturalmente. Não estou dizendo que não é para tomar, tá? Nenhum remédio. Eu prescrevo às vezes, mas eu estou dizendo que tomar remédio no lugar do diagnóstico é diferente de tomar remédio enquanto o diagnóstico acontece. E se você chegou até aqui, né, tonto, sem diagnóstico claro, né, sem entender que não melhora, pode respirar com calma, essa tontura vai passar. A tontura crônica sem causa aparente tem nome, tem mecanismo, o seu sistema nervoso não está quebrado. Na maior parte dos casos, ele está em hiperalerta, processando o sinal de equilíbrio com uma sensibilidade calibrada para cima, né, para qualquer evento. Por um episódio inicial que já ficou registrado lá atrás, por um período de estresse que deixou o seu sistema no modo de detecção de ameaça. Isso é reversível. A neuroplasticidade que funciona contra você no estresse crônico é a mesma que vai funcionar a seu favor no tratamento correto. O primeiro passo é sair desse diagnóstico genérico, labirintite, 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 labirintite. Não é um diagnóstico que o pessoal tem usado hoje. É um apelido, tá? Apesar de ser um diagnóstico, tá? Tô falando labirintite como todo mundo conhece. O neurologista e o otorrino, ele tem ferramentas para identificar se é VPPB, se é MNE, se é migrânia vestibular, se é aquela TPPP, a tontura crônica funcional ligada ao sistema de alerta que a gente acabou de discutir. Cada uma dessas causas tem um caminho específico de tratamento. Confundir todas elas com um nome, né, sobre um guarda-chuva de labirintite é ficar sem um caminho nenhum. Nesses 14 anos de consultório, uma coisa que eu aprendi é que o sofrimento maior é quando a gente não dá nome, né? Sem nome, no sofrimento ele fica mais pesado. Quando a pessoa entende o mecanismo, quando ela vê o que ela sente, que o que ela sente tem explicação e tem o que fazer, algo muda já naquele momento. O próprio sistema nervoso já responde de uma forma diferente quando ela sai da ameaça do desconhecido e entra num território, cara, isso aqui é compreensível, alguém sabe o que eu tô sentindo. Quem nomeia domina, lembra disso. Se quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo sobre os 7 hábitos que eu deletei depois de estudar neurociência e neurologia. Sono, movimento, gestão de estresse crônico, são fatores que aparecem transversalmente em quase tudo que afeta o sistema nervoso central. E a tontura crônica não é uma exceção, né? Ele vai aparecer aqui para você agora. A gente se vê lá.